Romanos, capítulo 14, verso 17. O texto diz assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Vou ler mais uma vez. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós, diante da Tua palavra agora, nós queremos mais uma vez nos colocar ao Teu inteiro dispor, Pai, e pedir que o Senhor, pela Sua graça e pela Sua misericórdia, Pai, entendendo que nós somos pecadores, que somos falhos, mas queremos ouvir a Tua voz, Pai, porque é a Tua voz que nos transforma, é a Tua voz que nos possibilita viver o novo, Pai. Por isso, nessa noite, fala, ministra ao meu coração também a todos que estão nos ouvindo, seja aqui, seja em cada lar, onde essa mensagem chegar, Pai, que seja uma mensagem que transforme a vida daqueles que estão ouvindo, para honra e glória do Teu nome, que nós oramos, amém. Glória a Deus. E é interessante que esse texto começa primeiro dizendo o que não é o reino, e se ele diz isso é porque tem gente que confunde, e aqui eu não estou dizendo que a igreja não deva, muito pelo contrário, a igreja deve ser o braço, a mão de Deus levando o alimento a quem precisa, a comida a quem precisa. E nesse tempo de pandemia em que o Brasil realmente está passando por momentos difíceis, a igreja tem feito um papel fundamental nessa questão social. Não é bebida, porque muita gente acha que é só festa, que é só isso. Não. A palavra nos alerta, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sendo assim, quando verdadeiramente recebemos a Jesus como Salvador, entramos nesse reino que nós colocamos aqui como reino de Deus e passamos a possuir justiça, paz e alegria do Espírito. Isso não é uma opção. Se você vive no reino de Deus, a justiça, a paz e a alegria do Espírito não é uma opção. É a essência de uma verdadeira vida cristã. Mas por que então, você que está aí na sua casa, pode me perguntar, você que está aqui perguntar, mas então por que na igreja não é tão incomum encontrar pessoas que não têm paz, que não têm alegria e muito menos praticam a justiça de Deus? E eu tenho que concordar que infelizmente muitas pessoas que estão hoje dentro da igreja continuam vivendo sem paz e sem alegria. E isso acontece porque não é estar na igreja, não é entrar para uma religião que garante a sua entrada no reino de Deus. São duas coisas completamente diferentes. Se você entra para o reino de Deus, obviamente por desejo de comunhão, você vai estar em uma igreja. Você não pode falar que participa do reino de Deus e de repente querer ficar isolado na sua casa, porque o reino de Deus, ele transforma a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. E se você não quer ter relacionamento, então alguma coisa não está certa, há algo de errado nessa sua conversão. Então é algo completamente ligado. Se você entra no reino de Deus, você vai estar em uma comunidade, você vai estar em uma igreja para compartilhar aquilo que o Senhor fez e também ser ajudado naquilo que as outras pessoas podem ser ferramentas de Deus para fazer você crescer. Mas muitas pessoas só entram na igreja e não entram no reino de Deus. E por isso não é tão incomum ver pessoas dentro da igreja sem paz, sem alegria e fora daquilo que é a justiça de Deus.
E nessa noite eu quero falar sobre um homem chamado Pedro, que mesmo caminhando ao lado do Senhor Jesus, Pedro foi discípulo de Jesus. Pedro presenciou milagres de Jesus. Pedro foi ao encontro do Senhor Jesus sobre as águas. Mas o mais interessante é que só depois de tudo isso que ele viveu, somente após ele achar que era a pessoa que poderia fazer o que outro nenhum podia fazer na defesa do Evangelho de Jesus, ou de Jesus ali pessoalmente. E quando Jesus fala para ele, fala: Pedro, você vai me negar 3 vezes. E ele continua insistindo: não, eu conheço o Senhor, eu sei o que eu vou fazer. E só após realmente ele passar por aquilo que Jesus falou, após ele negar o Senhor Jesus e reconhecer, Pedro teve que reconhecer que ele, pela força dele, por aquilo que ele conhecia, por aquilo que ele tinha vivido, ele não poderia chegar ao reino de Deus. E a partir daquele momento, naquilo que nós podemos trazer para nós como uma tremenda frustração, porque eu creio que dentro do seu interior, Pedro queria com todas as suas forças não negar ao Senhor Jesus. O desejo dele era esse. Mas nós, seres humanos, continuamos sendo falhos. Mas Deus nos dá a chance, assim como deu a Pedro, de nos arrependermos e podermos viver uma vida verdadeiramente plena dentro do reino de Deus. Pedro, ele entrou no reino de Deus e teve a sua vida transformada. E aí eu quero ler alguns textos de 1 Pedro que mostram isso que eu falei, que mostram a transformação de Pedro, para que ele pudesse entrar no reino de Deus e poder deixar esse legado que temos até hoje, do Evangelho do Senhor Jesus sendo pregado a toda criatura. E ele nos deixa algumas marcas, algumas evidências muito claras, que nessa noite eu quero mais uma vez relembrar, reavivar no seu coração, nesses novos membros também, deixar aqui marcado nessa noite, algo que você pode, no seu dia a dia, parar e analisar: será que realmente eu estou dentro do reino de Deus? Será que eu faço parte desse reino de Deus? E 1 Pedro 1:22 diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um puro coração, sendo de novo gerados, não de uma semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Agora na oferta nós cantamos essa música, essa canção que diz que somos corpo e assim bem ajustados. Somos uma família que vive a verdade sem qualquer fingimento, porque o amor verdadeiro é a evidência de que você faz parte do reino de Deus. A primeira evidência é ter um amor puro, o amor fraternal não fingido, como Pedro escreve na sua carta. Pedro nos ensina que o amor presente no reino de Deus não é um amor qualquer, é um amor ardente, é um amor que nos faz ir além. Quando domingo passado o pastor Osiel ministrou aqui, falando de tudo que ele abriu mão para estar aqui, a gente para e pensa, e ele fez essa pergunta: será que você faria? E aí é onde a gente realmente pode fazer o primeiro teste. Até que ponto o amor pelo reino de Deus, por fazer parte desse reino, tem nos movido a deixar o nosso conforto, deixar aquilo que nos dá prazer, para realmente viver um prazer maior, que é ganhar almas, que é
fazer o batismo como hoje, né, mesmo fora da água, o pastor Pedro estava lá. Deixar tudo aquilo que muitas vezes para nós como seres humanos é o nosso objetivo, ter a nossa casa, ter o nosso carro. Quando é que a gente pode testar que esse amor pelo reino é maior? É quando a gente está disposto a fazer o ide do Senhor, independente daquilo que eu conquistei. Porque não é o que eu conquistei, mas é aquilo que o Senhor conquistou naquela cruz. E aquilo que Ele trouxe através da sua morte, da sua ressurreição. Não tem nada nesse mundo que se compare. Não há como estar vivendo no reino de Deus, irmãos, e ter mágoas, e viver criando desavenças com o próximo. E aqui parece uma coisa muito dura, porque é muito comum que no nosso dia, nesses dias estressantes, a gente tenha desavenças, que a gente fique magoado. Mas se você quer participar do reino de Deus, se você faz parte, se você quer saber se você faz parte, você vai sondar o seu coração, como a Bíblia nos diz, que nós devemos sondar o nosso coração, e pedir para que o Espírito Santo nos ajude. Mas eu sou ser humano, fulano fez isso comigo, fez aquilo comigo. A mágoa, as desavenças são sintomas de que a sua vida cristã está fora do propósito. Está fora do propósito. O que marca uma verdadeira vida cristã é o amor fraternal, é o amor puro, o amor verdadeiro, o amor que se importa com o próximo, que está disposto a abrir mão daquilo que é seu, para que o outro fique bem. Essa é uma evidência que Pedro nos revela na sua carta. E olha que Pedro tinha vivido muita coisa, né? Quem acompanhou, quem leu Atos dos Apóstolos, viu que Pedro realmente foi transformado. E a pergunta que fica: será que hoje, como cristãos, nos nossos dias, nós temos evidenciado nas nossas vidas esse amor verdadeiro? E essa questão eu quero deixar para que você realmente leve para essa semana, para que você pratique nessa semana o amor verdadeiro, o amor que se importa com o próximo, o amor que está disposto a trazer aquela alma que está perdida, seja no alcoolismo, seja na droga, seja em tantas outras coisas ruins que o inimigo tem lançado semente. E muitas vezes nós passamos ao largo e falamos: bom, eu estou bem, se você quiser me acompanhar. Não é assim. O amor tem que nos transformar, nós temos que nos importar com o outro, nós temos que trazer o outro. Esse é o verdadeiro amor. A segunda marca, a segunda evidência está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Na linguagem de hoje diz assim: portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, todo fingimento, toda inveja, todas as críticas injustas. Na Almeida Corrigida diz: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento, inveja e todas as murmurações. E aí eu fico com essa versão porque como é comum nos dias de hoje nós termos dentro da igreja pessoas que só murmuram, só reclamam. Irmãos, é um sintoma de que sua vida cristã não está indo bem. Se você quer fazer parte do reino do Senhor Jesus, Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala: deixa isso. Eu sempre brinco: quem está do lado de cá, não está do lado de lá, quem está do lado de lá, não está do lado de cá. É assim, irmãos. A palavra de Deus, ela é sim, sim, não, não. Mas eu estou num processo. Tudo bem, Deus respeita o seu tempo, o seu processo. É lógico que a vida cristã não é feita num passe de mágica. Hoje você murmura e amanhã você não murmura. Hoje você mente e amanhã você não mente. Mas é a busca por tudo isso que nos torna e evidencia que somos verdadeiros cristãos. Busquemos isso com todo o nosso coração. No reino de Deus não existe lugar para pecado, não existe lugar para impureza. O reino de Deus é lugar de alegria, paz e justiça. E como é que a gente vai ter paz, alegria, justiça, misturado com tudo isso? O reino de Deus é lugar de pureza, de santidade. Por isso, quem está no reino de Deus deixa toda malícia, toda inveja,
todo engano, todo pecado. Em 2 Timóteo, capítulo 2, 19, está escrito que qualquer que profere o nome do Senhor, aparta-se da iniquidade. Então, como é que nós podemos hoje, e irmãos, infelizmente, com as redes sociais, é tão comum nós vermos pastores, cristãos, não vou colocar só pastor, porque pastor acaba que é a referência, mas quantos cristãos nós temos visto hoje, que pregam uma coisa e vivem outra? Ainda hoje, a Josi me mostrava um absurdo, eu estou rindo porque me veio à memória agora, mas é um absurdo. Enquanto um pastor preparava uma live, ele acha que esqueceu que a live estava já no ar, e alguém provocou ele, a mulher, a esposa dele, pelo que dá a entender, a esposa dele, ele se levanta, alguém pode arrumar um copo d'água para mim, por favor? Ele se levanta e desfere um tapa contra a pessoa que está ao seu lado, e aí volta para falar do Senhor Jesus. Misericórdia, irmãos, onde é que está a santidade em tudo isso? E aí eu levei para esse caso extremo que está nas redes sociais, que é uma vergonha para ele, porque crente, cristão, verdadeiro não faz aquilo, não pode fazer aquilo, a palavra fala que não faz aquilo, não pode. Então ali a gente já pode saber quem serve e quem não serve a Deus verdadeiramente. Mas muitas vezes em coisas menores, nós temos deixado de ser verdadeiros cristãos, para viver uma vida que nos mostra uma coisa na rua, mas quando estamos sós, quando estamos na nossa família, nós não temos essa vida cristã. E isso quer dizer que você está fora do reino de Deus. Eu tenho certeza que assim como eu, cada um que está aqui, cada um que está na sua casa, tem buscado ardentemente estar no reino de Deus, não pela nossa força, porque não é força, não é porque eu sou bom, porque se eu fizer isso, Deus, a graça do Senhor foi derramada, mas a partir daquela graça derramada sobre nós, que está derramada sobre todos nós, ela nos constrange, de tal forma que quando nós erramos, o pastor Zé sempre fala isso, quando nós erramos, nós caímos e nos arrependemos verdadeiramente, fala: Senhor, não é isso que é a vida cristã, e nossa comunhão automaticamente é feita com Deus, porque Deus, todo o véu foi rasgado, então nós temos liberdade. O único véu que nos atrapalha hoje é o pecado. Então a partir do momento em que eu coloco tudo aquilo que me afasta do Senhor aos pés dele, acabou, eu tenho livre acesso. Então vamos viver santidade, vamos buscar a santidade. Isso é uma evidência que Pedro deixou escrito. A terceira característica, a terceira evidência de alguém que faz parte do reino de Deus, de alguém que está dentro do reino de Deus, é um caráter transformado. É um caráter transformado. Você pode até não estar com o caráter transformado ainda, mas você está em transformação, amém? Assim como eu. Você pode dar um glória a Deus aí? Amém, nós estamos em transformação. Nós vivemos em transformação. E 1 Pedro 2,12 diz assim: a conduta de vocês entre os pagãos aqui representa aqueles que não servem a Deus, deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham que reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louvem a Deus no dia. Na Almeida Corrigida diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras boas que em vós observam. Um crente, um cristão transformado é uma referência, como Pedro escreveu aqui. As pessoas podem olhar para a minha vida e falar: mas Sander fez aquilo, pastor Osiel era aquilo, Dudu era aquilo, Milton era aquilo. Mas a partir da minha entrada no reino de Deus, eles precisam reconhecer que a nossa vida,
que o nosso caráter está sendo transformado pela obra gloriosa do Espírito Santo de Deus. E é dessa forma que nós conseguimos levar a mensagem. Não adianta 500, 600, 1000 pessoas ouvirem uma mensagem na internet. Se elas olharem para a minha vida, olharem para a vida daqueles que estão ministrando. E não é só a ministração, porque hoje nas redes sociais você apresenta a sua casa, você apresenta o seu dia a dia, você apresenta o seu namorado, a sua namorada, o seu marido. Nas redes sociais hoje a nossa vida é exposta. E não adianta as pessoas verem você de uma forma e quando te conhecerem, não poderem apresentar ou observar que a sua vida mudou, que a sua vida foi transformada. Elas só vão desejar entrar no reino de Deus se você já estiver lá. Se você fizer parte, pode ter certeza que por onde você passar, você vai ser uma ferramenta do Senhor para que vidas sejam libertas e caráter sejam transformados. 1 Pedro 2, 13 e 14 diz assim: por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, aos governadores, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem bem. Olha quem está escrevendo isso, Pedro, que na hora que o soldado foi pegar Jesus, o que ele fez? Quem lembra? O que Pedro fez? Lançou a espada e cortou a orelha. Pedro era alguém que naquele momento apresentou o quê? Total rebeldia à autoridade. E agora, um caráter transformado, ele fala: olha, vocês devem obedecer às autoridades. Que transformação, irmãos. Se hoje você tem dificuldade, se você tem uma dificuldade em reconhecer a autoridade, seja a autoridade constituída politicamente falando, seja no judiciário, seja, e agora aqui, espiritualmente falando, eclesiástico, se você tem essa dificuldade, irmão, é um mau sinal para a sua vida. Se você não respeita a autoridade, é um dos sintomas de que você pode estar fora do reino de Deus. Então, o conselho que eu dou através dessa palavra de Pedro é que você respeite as autoridades por Deus constituídas, porque isso é um sinal de que você faz parte do reino. O reino do Senhor não é bagunçado. O reino de Deus não é qualquer coisa. O reino de Deus realmente tem a maior, como diz o pastor Pedro, é a maior organização desse mundo, porque foi instituída por Deus. E como nós temos visto nas igrejas de hoje, pastor, pessoas que não concordam e de repente está abrindo outra igreja. Eu não concordo com aquilo lá e estou indo. Não buscam uma visão de Deus. Não estou nada contra abrir outra igreja. Nós queremos que realmente o evangelho chegue em todo lugar, mas não através de rebeldia, porque a Bíblia condena. Pedro nos mostra um caráter transformado quando ele nos ensina isso, porque ele não era assim. E alguém pode falar: mas Pedro, eu fui mudado. Pedro vai falar: eu fui mudado, está aqui, ó. Eu respeito. No 17 e 18, 1 Pedro, no capítulo 2 diz: respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé, temam a Deus, respeitem o imperador. Vocês, empregados, sejam obedientes a seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons e compreensíveis, mas também aqueles que os maltratam. Olha só, Pedro, aquele impulsivo rebelde daqui, transformado em caráter, ele ensina o respeito e o amor, irmãos. Quem entra no reino de Deus tem o seu caráter totalmente transformado. Ele aprende a honrar as autoridades, ser um bom funcionário, viver uma vida irrepreensível diante de Deus e dos homens. Porque muita pessoa fala assim: com Deus eu estou bem, os outros que se... Não, a palavra nos ensina que os homens também devem ver em nós o reflexo de Cristo. Pedro fala de um modo de viver tão correto, que até os que falam mal dos cristãos vão ter que glorificar a Deus, vendo as boas obras que nós realizaremos para o reino de Deus. Amém? É dessa forma, irmãos, que nós podemos manifestar. Se não tivermos um caráter transformado, nós vamos passar anos e anos
até muitas vezes compartilhando versículos bíblicos, fazendo estudos, mas se as pessoas não verem em nós um caráter em transformação, nós não conseguiremos atingir o coração dessas pessoas, e automaticamente tanto elas quanto nós estaremos fora do reino de Deus. E eu tenho certeza, como acabei de dizer agora há pouco, que você quer estar no reino de Deus. Eu quero estar no reino de Deus. Então nós busquemos, através do Espírito Santo, a transformação do nosso caráter. E Josi sempre brinca, porque e pensa num cara que é meio teimoso, é eu. Aí ela brinca que eu tenho síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, e eu vivo tendo que tomar e ter que voltar atrás, porque se eu não reconheço e não volto atrás naquilo que o Espírito Santo trabalhou e me mostrou, quer dizer o que automaticamente? Que eu não quero fazer parte daquele reino. Então vamos deixar essa síndrome de Gabriela, aquela Gabriela, não da minha filha, não. Minha filha é uma menina exemplar. Um beijo, filha. Aquela que a gente conhece, eu nasci assim, cresci assim, tá? E vamos viver um caráter em transformação constante pela força do Espírito Santo. Amém? E mais uma marca, mais uma evidência de que você está no reino de Deus, nós vamos encontrar em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 19 ao 20, que diz assim: se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportar com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Pois foi para isso que Ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado. Ele nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, ele não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. Irmãos, nós não gostamos de sermos acusados injustamente. Ninguém gosta. Não é possível que alguém fale assim, não, eu gosto. Mas a lição que Pedro nos dá aqui é o exemplo do próprio Jesus. E a vida cristã é a vida de um pequeno Cristo, de alguém que segue a Cristo. Então nessa noite eu quero dizer mais uma vez, se você está sendo injustiçado, e eu sei que humanamente falando isso é terrível, mas como nós acabamos de ler, se você merecesse isso, qual que seria a vantagem de suportar tudo isso com paciência? Não teria nenhuma vantagem. Mas a partir do momento que você reconhece que você está passando aquilo, mas é por causa do nome do Senhor Jesus, você suporta, e a Bíblia diz que Deus continua te abençoando, apesar das injustiças, apesar de você estar sendo injustiçado, Deus continua te abençoando. Em 1 Pedro 3,8 diz: finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Quando o reino de Deus entra no nosso coração, Ele passa a viver. Nós passamos a viver aqui na terra como Jesus viveu, fazendo milagres. Sim, a igreja vive milagres, amém? Nós somos um milagre de Deus. Jesus na terra realizou milagres, e foi bênção. Jesus curou, Jesus batizou.
Jesus deixou para cada um de nós uma missão, de continuarmos a sua obra, continuarmos fazendo a sua missão, a missão de Jesus na terra. Ele cumpriu, e através da vida dos discípulos, e hoje através dessa mensagem que chegou a cada um de nós, também nos transformando em discípulos, hoje a responsabilidade é minha e sua. Nós não podemos nos importar com as injustiças que fazem contra nós pelo nome de Deus. Nós não podemos retribuir esse mal, mas nós devemos ser humildes e misericordiosos, porque essa é uma virtude da verdadeira vida cristã. Para entrar no reino de Deus, se você já faz parte, essas são as evidências, essas 4 evidências que eu pude colocar nessa noite: o amor verdadeiro, a santidade, o caráter transformado e viver como Jesus viveu na terra. Façamos a cada dia essa reflexão, para que por um detalhe ou por um descuido nosso, de repente nós sejamos enganados, achando que estamos no reino de Deus, sendo que o reino de Deus está muito longe, muitas vezes, da nossa vida. Não nos deixemos ser enganados. Mas se você ainda não entrou no reino de Deus, você na sua casa também nessa noite, como é que eu posso fazer? São 3 coisas necessárias para que nós estejamos dentro, para que entremos no reino de Deus. O primeiro é o arrependimento. Então, se você já está aqui, se você já teve um encontro com Jesus, mas por algum descuido, você não tem vivido tudo isso que nós falamos aqui, não tem vivido o amor verdadeiro, a santidade, não tem vivido um caráter transformado, você pode voltar pelo arrependimento. Se você nunca viveu isso, também o caminho é o mesmo. Mateus 3:2 diz que arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nós temos pregado nesses dias que nunca antes na história da humanidade nós estivemos tão perto da vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Segundo, precisamos nascer de novo. E aqui mais uma vez eu quero dar glória a Deus pela vida do Alberto, pela vida do Toninho, do Fortinho, né? Hoje eu falei para minha filha: quem vai batizar o Fortinho? Quem que é Fortinho? É o filho do Antônio Forte. É preciso nascer de novo. Aquele que recebe ao Senhor Jesus e é batizado será salvo. É isso que a palavra diz. Amém? Você precisa receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E terceiro, é querer, desejar ardentemente fazer parte desse reino que não é desse mundo, mas nós vivemos triunfantes nesse mundo. Amém? O reino não é daqui, mas nós estamos aqui como embaixadores de Cristo, para levar esse evangelho a toda criatura. E não é missão do pastor Osiel, não é missão do pastor Pedro, do pastor Francisco, é a missão de todo cristão que faz parte desse reino. Se você é soldado, você tem responsabilidade de levar o evangelho a toda criatura. Então nessa noite eu quero convidar você a ficar de pé. Você que está na sua casa também, se você quiser ficar de pé, pode ficar, mas em reverência ao Senhor, nós vamos orar. Mais uma vez agradecendo você que veio aqui, que ouviu essa palavra. Eu peço ao Espírito Santo que realmente avive essa mensagem no seu coração. Essa mensagem no meu coração queimou, porque não é um tempo fácil, irmãos. É tantas coisas, e muitas vezes a gente tem deixado o reino de Deus sem perceber. Muitos irmãos têm deixado o reino de Deus sem perceber. Então que essa noite seja uma noite de alerta para cada um de nós. Nós precisamos viver essa vida que Pedro viveu, dos milagres sim, de andar em meio às tribulações sim, mas uma conversão verdadeira, que pode com seus lábios professar que Jesus é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? É esse o desejo que deve arder no seu coração a cada dia.
que o reino de Deus se manifeste através da sua vida. Não só na sua vida, mas através da sua vida. Eu sempre digo aqui que o reino de Deus não é só para você. Se você acha que o reino de Deus é só para você, você está no seu reino, não no reino de Deus. O reino de Deus é para que seja manifestado em você e alcance outros. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, mais uma vez nessa noite, nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome, Pai. Pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, Pai. Por quantas vezes nós temos abandonado essas marcas, essas evidências de um evangelho verdadeiro, Pai. Mas que nessa noite, através de cada um de nós, cada um que ouviu essa mensagem, nós possamos realmente ser transformados, Pai. Possamos ter a nossa vida transformada, assim como Pedro, Pai. Que tudo aquilo que muitas vezes nós achamos que sabemos, que podemos fazer, nós devemos reconhecer que sem o Senhor nada somos, mas com o Senhor nós somos mais que vencedores. Pai, faz dessa igreja, faz de cada pessoa uma igreja vitoriosa nesse tempo de dificuldade, Pai, para que todos possam testemunhar, ainda que no seu íntimo queiram dizer o mal, mas tenham que reconhecer que através da tua presença na nossa vida há um reino sendo pregado e anunciado nesses dias, Pai. Oh Deus, nos ajuda, Pai, ajuda-nos nesse tempo, Pai. Espírito Santo esteja conosco, habita em nós, muda-nos, Pai, nos restaura, que tudo aquilo que nos afasta da tua presença, nós queremos agora, em nome de Jesus, lançar fora e dizer: Pai, eis-nos aqui, fazemos parte desse reino, somos cidadãos desse reino celestial. Por isso, usa cada vida, Pai, para que mais e mais pessoas conheçam a Ti e tenham também a sua vida transformada por esse evangelho libertador do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Se você concorda, dê um aplauso ao Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.